Parashá que lemos na Torá essa semana, Parshat Beshalach, é a Parashá, a porção que nos conta já após a saída dos judeus do Egito, como uma semana depois eles se deparam com o mar na frente e os egípcios os perseguindo, querendo recuperar a sua mão de obra gratuita, trazê-los de volta, escravizá-los, etc. E acontece o milagre da travessia em seco por parte dos judeus. Já os egípcios, quando eles entram no mar para perseguir os judeus, eles acabam não tendo a mesma sorte e acabam afogados lá. Em seguida, os judeus entoam uma canção de louvor a Deus, e mais adiante nós encontramos uma frase bíblica nas palavras de Deus, através de Moshe, quando se fala Vayomer im Shamo atishma lekol Hashem Elokecha, depois que os judeus viram todos os milagres que aconteceram, todas as maravilhas sobrenaturais, toda a intervenção divina, naquela hora Moshe fala para os judeus, lembrem-se disso e saibam, estejam conscientes, im Shamo atishma lekol Hashem Elokecha, se vocês ouvirem e escutarem a voz de Deus, quer dizer, se vocês seguirem as instruções da Torá, andarem de acordo com as mitzvot, então vocês terão uma proteção divina, vocês terão as bênçãos divinas acompanhando vocês com saúde, cura e todos os benefícios, etc. Mas o Midrash aqui, o Talmud, eles se prendem a uma expressão desse versículo na qual nós temos um verbo repetido. Em hebraico, Vayomer, Moshe fala para os judeus, Im Shamo atishma, se você ouvir e escutar, lekol Hashem Elokecha, a voz de Deus. Ouvir e escutar são sinônimos em português, mas em hebraico se utiliza o mesmo verbo, Shamo atishma, se você ouvir e der ouvidos à voz de Deus, seguindo, acatando os preceitos. Então, por que essa repetição? Por que essa redundância? Por que duas vezes o mesmo verbo, ouvir, dar ouvidos? Amar Abzeira, Beitema, Rabchanina, Rabchinena Bar Papa. Falaram os nossos sábios no Talmud qual a explicação e o significado disso. Disseram aqui, o versículo está nos transmitindo uma mensagem importante. Boure Shelok Midat HaKadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Fala, saiba que existem coisas onde aquilo que acontece relacionado com Deus ou com o divino e espiritual é diferente ou até contrário ao que acontece no plano humano, no plano físico e material. E aqui nós temos uma ilustração disso. Midat Basar Vadam, no campo do ser humano, a regra é que no campo físico, a regra é que Kli Reikan Machzik, se você tem um recipiente vazio, ele pode conter líquido que for despejado sobre ele. Né? Se o recipiente, você tem uma xícara, um copo, um balde vazio, você pode preenchê-lo. Né? Você pode colocar um volume de água, o que for, sobre ele. Por outro lado, Kli Malé, se você tem diante de ti um recipiente que já está cheio de água, o copo, ou o vaso, ou o balde, enfim, Ein Machzik. Se você jogar água sobre ele, mais água, ele não vai conter, não vai comportar essa água, porque ele já está cheio e repleto. Aquela água vai acabar se desperdiçando. Isso no plano físico. Ou seja, no plano físico, o recipiente vazio pode conter e comportar. O recipiente cheio, pleno, ele já não pode comportar nada, porque ele já está cheio, então transborda. No caso de Deus em relação à espiritualidade, diz o Midrash, é o contrário. Kadosh Baruch Hu Enoken, em relação a Deus não é assim. É diferente e oposto. Ela malé machzik, quanto mais cheio estiver, mais pode captar, mais pode conter, mais pode comportar. Vereikan, enquanto que aquele que está, o recipiente que está vazio, pelo fato de estar vazio, Eino Machzik, ele não é capaz de atrair, de conter e comportar. Né? Em outras palavras, ele está nos dizendo que aqui a lei da física é uma, e a lei da metafísica, a lei da espiritualidade é oposta. Na física nós sabemos dois
dois objetos não podem estar no mesmo espaço. Quando há um espaço limitado, pode haver apenas um objeto ou um volume. Então, se um recipiente já está cheio, não dá para encher mais, porque o espaço já está preenchido, já está ocupado. Isso em termos físicos e materiais. Em termos espirituais, porém, é exatamente o oposto. Ele nos diz: quanto mais cheia e repleta uma criatura estiver de espiritualidade, mais apta e propensa ela está para atrair mais espiritualidade. Quanto mais espiritualidade ela já tem, já possui, quanto mais plena, repleta de espiritualidade ela está, ela consegue atrair e conter dentro de si, reter mais ainda espiritualidade, porque espiritualidade não ocupa espaço, é algo diferente, não é? Por outro lado, alguém que está vazio de espiritualidade, alguém ou que não estudou, não aprendeu, não meditou, não rezou, não cultivou espiritualidade, uma pessoa oca, vazia, sem conteúdo. A gente pode imaginar, bom, se está vazio, pode encher com tudo. Não, com espiritualidade não. Quanto mais vazia a pessoa estiver, mais propensa a continuar vazia ela vai estar. Se ela está vazia, ela vai continuar vazia. Não é? E se ela está cheia, ela vai poder se encher mais ainda. Assim é no plano espiritual. E isso que fala o versículo, explica o Talmud, nas palavras dos sábios, do Midrash, etc. Como shenemar, vayomer im shamoa tishma. Se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir e der ouvidos. O que significa isso? Im shamoa, se você ouvir, se você começou ouvindo, prestando atenção à palavra divina, tishma yoter, você vai dar ouvidos a mais ainda. Se você começou a escutar, vão permitir que você escute mais ainda, ou você vai estar habilitado a escutar mais ainda. Veim lav, caso você tampou os ouvidos, não quis dar ouvidos, não quis escutar, lotishma. Você não quis escutar antes, também não vai ficar habilitado a escutar mais depois. Não é? Alguns explicam, acrescentam, em shamoa beyashan, tishma bechadash, se você já escutou antigamente, então você vai estar propenso a escutar também, por assim dizer, as novidades, as revelações inéditas. E se você não quis dar ouvidos antes, então mesmo aquilo que for revelado agora, você não vai ouvir e escutar. De qualquer forma, ele nos diz, esse é o motivo da repetição do versículo, das palavras no versículo bíblico, Vehayá, Vayomer im shamoa tishma, se você ouvir e escutar. Se você começou a ouvir, você vai escutar mais. Se você se propôs a ouvir, você vai estar habilitado a dar ouvidos depois também. Ou seja, existe aqui um efeito dominó, um efeito cumulativo, e por isso se repete essa palavra no versículo, dizendo que a gente tem que iniciar um círculo virtuoso, dando ouvidos à palavra divina, nós enchemos o nosso conteúdo, preenchemos a nossa vida, a nossa existência com esse conteúdo, e daí nós ficamos mais habilitados e mais aptos para continuar ouvindo ainda mais ou cada vez mais e obtendo cada vez mais conteúdo, espiritualidade e bênçãos divinas.